Karl Heinrich Marx, mais conhecido simplesmente como Marx. Você já deve ter ouvido esse nome, né? Então bora estudar e saber um pouquinho mais sobre essa personalidade que influencia tanto o nosso mundo atual. Karl Marx é visto como uma grande voz do campo político, mais especificamente do campo político da esquerda, do socialismo, exatamente porque foi ele que inventou essa doutrina. Mas o que muitos não sabem é que Karl Marx também foi muito importante para o campo da sociologia, inclusive sendo um dos 3 pais dessa ciência, que inclusive é a ciência que estuda o comportamento da sociedade ao longo do tempo e alguns padrões que podem ser identificados, né, na sociedade. E Karl Marx, junto com Emile Durkheim e Max Weber, é considerado um dos 3 pais da sociologia. E vamos descobrir um pouco mais sobre o que ele acreditava na sociedade, o que ele acreditava que consistia a sociedade, como funcionava a sociedade na visão de Marx. É ali que vamos ver então o conceito de luta de classe. Vem comigo. O conceito de luta de classe era que a sociedade, desde os primórdios, desde os seus primeiros tempos, era marcada por uma luta de classes e era dividida, portanto, em 2 classes. A classe dos burgueses, a classe dominante, e a classe do proletariado, a classe dominada. E, interpretado por diferentes personagens ao longo da história, a classe dos dominantes fazia com que a classe dos dominados fosse oprimida, né, através de trabalhos forçados. Então, por exemplo, podemos fazer uma comparação com a Idade Média, em que os suzeranos, os vassalos, os membros da nobreza e os membros do clero eram os dominantes em relação aos servos e os lavradores, que eram a maioria da população e que eram, portanto, os dominados. No absolutismo também temos essa comparação. Essa comparação pode ser feita com a grande elite, a grande nobreza da época sendo interpretada, né, pelos burgueses ou pelos dominantes e a maioria da população sendo como os dominados. Essa, inclusive, conceito de burguesia surgiu durante a Baixa Idade Média, né, vindo exatamente dos burgos, que eram algumas cidades que se formaram de feiras após meio que a decaída dos reinos feudais, que eram muito comuns na Alta Idade Média. Com a Baixa Idade Média tivemos o fortalecimento do poder dos reis e fez com que houvesse a formação dos burgos. E os burgos, eles deram origem, né, aos moradores, os burgueses. E aí daí surgiu esse tema, né, esse termo que o Marx usa e é usado até hoje, né? E aí surgiu a classe burguesa. E aí ele dividiu, né, na sociedade medieval, por exemplo, a sociedade era dividida em estamentos, porque não tinha mobilidade social. No capitalismo começou a ter uma mobilidade social e aí Marx dividiu a sociedade em classes. Uma grande revolução que ele fez, não é mesmo? E aí o conceito de luta de classe seria exatamente que isso continuaria no capitalismo, que através do mais-valia, que seria uma espécie de lucro que a empresa conseguiria, que, por exemplo, a empresa tem um preço de uma camiseta, por exemplo, dessa camiseta que eu estou usando, do MBL. Essa camiseta vai ter um custo, só que as pessoas que produzem essa camiseta vão receber uma quantia exata a cada camiseta produzida, que vai ser bem inferior ao preço da camiseta, porque o preço da camiseta não envolve só as pessoas que estão trabalhando em uma etapa do processo, envolve outras etapas. E também, obviamente, vai ter o mais valioso, porque vai ser o lucro do empresário, o lucro de quem está produzindo e de quem está arcando com todos os custos disso. E aí o Marx, ele diz que o mais-valia é uma forma de opressão, né? E que a única coisa que os dominados poderiam oferecer era o seu tempo, era o seu esforço, era a sua força, a força de trabalho, né? E de acordo com Marx, os trabalhadores, os modos de produção, né, os meios de produção deveriam pertencer aos trabalhadores que que, digamos, os usavam, né? Então ele acreditava numa revolução que deveria ser feita dos dominados contra os dominadores, né, contra os dominantes, chamada, né, exatamente de socialismo, seria uma revolução socialista, que inclusive inspirou realmente revoluções de verdade, como por exemplo a própria Revolução Russa, ocorrida em 1917, né, e algumas décadas após a sua morte, mas inspirada fortemente no seu legado, né. E Marx, ele pregava o ódio entre as classes, pregava o ódio entre as pessoas e pregava de fato uma vingança, uma espécie de vingança que a classe dos dominados faria em relação à classe dos dominantes. E isso inspirou diversas revoluções ao longo dos séculos, né? Após
a morte de Marx, após a publicação dos livros de Marx, como por exemplo o Manifesto Comunista e o Capital, que ele apresenta muitas dessas ideias, e acreditava que ao atingir-se essa sociedade em que todos teriam, digamos, os mesmos salários, viveriam de maneira igual, seria chamado comunismo, porque o socialismo seria, a partir do momento que teria a revolução do proletariado contra a burguesia, até, de fato, uma transformação dessa ditadura em uma democracia sem Estado, inclusive, chamada comunismo, né? E muitas vezes as pessoas confundem esses dois conceitos. É isso. Se você gostou, eu gostaria de que você desse a sua avaliação e muito obrigado a todos. Até mais.